Oi, gente, Adri Riquena aqui e hoje nós vamos falar sobre transexualidade. Então, a inserção de pessoas trans no mundo em que a gente vive. A gente sabe que os desafios que as pessoas trans enfrentam no seu dia a dia são inúmeros, né? Preconceito, exclusão, dificuldade no acesso à educação, falta de vagas no mundo do trabalho, dificuldades no acesso à saúde. Então, uma série de desafios que só quem é trans realmente consegue ter dimensão do tamanho dessas dificuldades enfrentadas o tempo todo por eles, dia após dia. Além disso, um excesso de violência, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países que lidera o ranking da violência no mundo em relação a pessoas trans. Então, muitas pessoas trans morrem diariamente por causa dessa violência causada especialmente pela intolerância mesmo de nós, né, seres humanos que matamos outros seres humanos simplesmente porque não concordamos com a forma que ela enfim, por questões que a gente nem... que é difícil até traduzir em palavras mesmo. Bom, hoje a gente tem dois convidados maravilhosos aqui no grupo, né, aqui no nosso bate-papo, que são a Gislene Solar, que é coach de crônicos e times, ela vai falar um pouco mais sobre ela, e o Claudinei, que é psicólogo, atua aí na área de gestão empresarial, está concluindo aí um mestrado em saúde coletiva e atua na saúde pública, né? Está alocado numa unidade básica de saúde, o posto de saúde, como a gente conhece, mas também na área da educação, em uma escola, TEC, né? Uma escola técnica. Então, eu vou passar aí a palavra para os dois. Desde já, sejam muito bem-vindos. E a gente vai fazer aqui um bate-papo sobre a inserção de pessoas trans nessas três áreas tão importantes e que a gente percebe o nível de dificuldade, que é trabalho, educação e saúde. Então, tá com vocês, Dias, que você podia começar. Fala um pouco aí do seu trabalho e vamos seguindo. Ok, prazer, Dri, prazer estar aqui conversando sobre um assunto que, apesar da gente estar em 2018, ainda é tabu, né? Falar de pessoas trans ainda no Brasil é tabu, em qualquer área e até dentro de casa. Então, a gente sabe que, infelizmente, a violência é algo que impera nesse processo e não a humanização. O meu olhar é um pouquinho um olhar empresarial, apesar de estar trabalhando com crônicos e trabalhando com times, eu gostaria de falar um pouquinho mais desse olhar empresarial, né? E aí, nosso amigo Claudinei vai falar um pouquinho mais desses outros processos. Fala aí, Ney. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esse vídeo tenha bastante acesso. Por falar de um tema tão delicado, tão profundo e, pelo contrário, tão pouco dito, tão pouco falado, né? Como é tão carinhosamente apresentado pela Dri. Obrigado, Dri, mais uma vez pelo convite. Estou no serviço de saúde, né? Venho com a trajetória da saúde há 12 anos, estou na educação mais recentemente, e eu venho percebendo o quanto é difícil alinharmos essa conversa, né? Tanto da educação quanto da saúde, na prática, pensando na inclusão da população trans, né? Venho percebendo, pensar nessa sutileza, né, que falar da inclusão, da saúde, da população trans. Então, o que eu venho percebendo? É uma população que, pelo menos nos serviços de saúde, não se sentem inseridas, não se sentem parte, não se sentem como se aquele serviço fosse para elas. Então, acredito que tanto no mundo do trabalho, no mundo da educação, no mundo da saúde, em todos esses espaços, então acredito que tenha uma semelhança nessas esferas. Acredito que a Gi compartilha um pouco comigo desse olhar, dessa percepção, né? Que eu acho que em nome da fragilidade, o que acontece? A sociedade acaba pressionando, né, em nome da violência,
e a gente acaba perpetuando a exclusão dessas pessoas. Então, qual que é a nossa responsabilidade, né? Então, nossa responsabilidade acaba sendo investir nas políticas públicas, né? Então, entendo que a gente é bastante frágil ainda, né? Em políticas públicas fortes, né? Capazes de garantir de fato a inclusão das pessoas, né? Eu acho que a gente ainda é bastante frágil, né? No que diz respeito à inclusão, a gente se propõe quando muito a fazer inserção. Então, acho que tanto no mundo do trabalho, no mundo da educação, no mundo da saúde, então as pessoas acabam ficando à margem, né, de todos esses espaços. Perfeito. Isso. Ô, Gi, não, continua, vamos lá. É que o Ney estava falando sobre isso, né, e me veio muito na cabeça, né? Esse assunto surgiu exatamente porque nós estávamos, eu e o Ney, a gente estava num curso que foi ministrado pelo Centro Paula Souza, que falava de recrutamento e seleção de modo geral, e de repente a pessoa que estava dando a aula, ela trouxe exatamente esse tema, né? Como você seleciona uma pessoa que é trans, né? Quais os constrangimentos nós podemos evitar nesse processo, né? E foi algo que me chamou muita atenção, porque o incômodo de todos aqueles que estavam ali e eram professores, né? Foi algo que você notava, que era um incômodo, né? E pensar nisso, às vezes, a pessoa ela não está acostumada, ela quer continuar no normalzinho, que é eu já tenho um processo, eu chamo as pessoas, eu não preciso mexer nessa estrutura, né? E foi uma coisa que me chamou muita atenção, um vídeo da Daniela Andrade, que ela é trans, ativista, e ela falava que o trans só tem duas opções, né? A primeira opção, que é transgredir a sociedade, tentar ser um profissional, e essa palavra transgredir a sociedade foi algo que me marcou muito, e a segunda é ser prostituta, né? Então, ela só tinha essas duas. E aí, como coach, eu trabalho com escolhas, eu faço com que as pessoas tenham escolhas. Isso foi algo que me chocou muito. Como que essas pessoas não têm mais escolhas? Né? Quer dizer, ela tem que brigar por um direito que é comum ao homem, que é de trabalhar. Como que isso, né, processa, não só para ela, mas para as pessoas que estão em volta dela, para a família, né? A gente sabe que muitos deles são expulsos de casa até, né, com certa violência até, por não aceitação, e nem o trabalho pode acolher. Quer dizer, foi algo que me chamou demais a atenção, né? Isso é uma coisa que machuca a gente como ser humano, a pessoa não ter escolhas. A gente começa a pensar como é que a gente, sei lá, se às vezes inconscientemente, outras vezes totalmente consciente do que a gente está fazendo, a gente simplesmente perpetua, né, essa marginalização das pessoas. E aí ainda aponta e fala lá, tá vendo? Só podia ser trans mesmo. Esse povo que tá aí, só sabe fazer isso, só sabe se prostituir, tá ali rodando bolsinha. Quando, Sim. na verdade, nós também somos muito responsáveis. Aliás, nós também não, nós somos responsáveis por provocar isso, né? Sim, Ney. E aí, né, Gi, acho que a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Eu acho que é perfeita a sua fala quando você fala de escolhas. E acho que só reforçando quando eu falo da ideia do nosso papel, né? Eu acho que antes até de sermos, né, profissionais, né? Acho que a gente não precisava nem se apresentar enquanto profissionais que somos, né? Acho que enquanto cidadãos, que a gente tem um péssimo hábito de apontar e de maldizer que determinadas pessoas, e já que estamos falando, né, da população trans, de que determinada condição de vida se baseia por escolhas. E que aí eu acho que esse incômodo, né, inicial citado pela Gi,
a gente rasamente diz que tudo se baseia em escolhas, quando não necessariamente, né? Então, acho que, de novo, eu reforço a ideia de que cabe a gente, sociedade, né, civil, sociedade capaz de formar políticas públicas fortes e consistentes, né, capaz de preservar e proteger o direito das pessoas, né? Inclusive o de repensar as próprias escolhas, né? Então, eu quero me prostituir, mas desde que isso seja uma escolha e não de que isso seja uma fatalidade. Então, acho que isso é ainda algo para a gente discutir. Perfeito. Eu também concordo com essa fala do Claudinei. Eu acho que, desde que seja uma escolha minha, né, eu tenho o direito de ser o que eu quiser. Mas quando eu sou obrigada a seguir um caminho, porque não existe um amparo de sociedade nesse processo, aí realmente é doloroso. Nós falhamos como sociedade. Com certeza. E aí, né, Gi, assim, compartilhando um pouquinho da vivência, do que a gente observou, o quanto os bastidores são cruéis, né, Gi? Então, a começar com termos pejorativos, né? Então, antes de gravarmos, né, dizíamos o quanto ainda para a gente é frágil a ideia da terminologia, Sim. né? Há quem defenda que o nomear a população, né, trans, os grupos é ruim, mas o quanto nomear é importante, né? O quanto fazer parte é importante, né? Então, nessa formação, percebemos, né, que formadores, né, o quão preconceituosos eram, né? E só para relembrar, era uma formação que falava de recrutamento e seleção para o mercado de trabalho. Então, se falar de futuros recrutadores e selecionadores, formadores de futuros educadores, então a gente de cara já deduzia que provavelmente essa população fatalmente estava excluída do mercado de trabalho. Sim. Então, eu acho que endossa a fala novamente e infelizmente do quanto as políticas públicas ainda são frágeis, né? Do quanto precisamos investir, né, em políticas mais fortes e mais consistentes, né? Então, haja vista aí o chabu, né, vamos dizer assim, da cartilha, né, vamos repensar a família, né, do modelo familiar, né, do que vem a ser família, né? Então, do que na verdade é uma grande bobagem e uma grande hipocrisia, né? Então, porque afinal de contas, né, se essa trans for uma boa cabeleireira, e tudo bem, né? Se ela for agora, se ela for da minha família, não pode, né? Se essa trans for uma boa comediante da TV, tudo bem. Agora, se ela for, né, namorada do meu filho, não pode. Então, isso do meu ponto de vista é uma hipocrisia. Então, isso é segregação, né? Então, isso é dizer, olha, para algumas coisas você serve, para outras coisas você não serve. Então, acho que algumas coisas têm que ser tensionadas, né? E isso que você falou, né, é muito interessante, porque a gente está aqui tentando refletir, né, refletindo um pouco sobre esse processo de inserção, de inclusão
das pessoas trans em áreas tão importantes e que garantem a dignidade da pessoa humana, né? Trabalho, saúde, educação. E aí a gente começa a perceber assim, tá? A gente está falando da inserção, da inclusão nessas áreas, e quando eu penso em trazer isso para o meu contexto, né? Para dentro da minha casa, como você está dizendo, né? Eu penso, né, na possibilidade, como é que eu lido com isso, né? O meu filho, de repente, se tiver ali uma namorada trans, como que eu vou lidar com isso? Né? Então, ter direito, até que, não, tudo bem estudar e fazer faculdade, mas pelo amor de Deus, fica lá no seu lugar, não vem para cá não, né? Então, até nesse contexto da garantia dos direitos, a gente se pega segregando, né? A gente se pega realmente segregando, colocando, criando uma barreira ali e dizendo que, olha, o que você disse, até aqui você pode ir tranquilo, eu até aceito, mas daí para cá é melhor não vir porque essa coisa não vai funcionar. Então, é bastante desafiador a gente pensar nisso e se colocar nesse lugar realmente. É extremamente desafiador. Eu acho que é isso que o trabalho acaba trazendo, né? Dentro dos processos seletivos, qual é o número de pessoas que a gente atende trans? Eu já trabalhei em processo seletivo, foi por pouco tempo, mas só uma pessoa passou por mim que era trans. Uma, né? E eu sabia que ela era trans, eu chamei e, assim, tranquilo. Não havia nenhum problema contra a empresa, nem a vaga, mas ela se assustou com o tratamento que recebeu. Primeiro que ela perguntou 10 vezes se realmente eu ia contratá-la, porque eu acho que ela não acreditava, né? E essa falta de traquejo do nosso processo de seleção e dessa inclusão mesmo dentro do processo de trabalho, eu acho que isso é algo que a gente tem que repensar, porque como selecionador, quantas pessoas esse ano você selecionou ou chamou para uma entrevista que era trans? Quantas? Né? E aí a gente não... Pode até estender um pouco mais. Trans, pessoas que tinham mais de 45 anos, pessoas que tinham problemas físicos. Quantas? Né? É algo assim surreal se a gente for pensar na população que existe no Brasil, no número de vagas que a gente precisa, e a gente segrega. E às vezes a gente acaba chamando uma pessoa que não tem a capacidade técnica, como teria uma pessoa dessa. Então, é algo para se pensar. Será que realmente uma aparência, uma opção, uma locomoção, isso realmente faz a diferença para o trabalho? Isso vai fazer diferença? Né? Quando a gente faz o descritivo da vaga, não tem esse item lá. A sexualidade, a opção. E se eu quero me vestir de mulher, mas eu sou homem e eu quero botar uma saia, qual problema tem? E se eu sou uma mulher e eu quero raspar meu cabelo careca, que problema tem? Né? Eu acho que isso ainda está muito embutido na nossa cultura. A gente ainda é muito visual e pouco efetivo naquilo que a gente precisa de verdade. Por que uma trans não pode ser uma médica? Por que uma trans não pode ser um advogado? Eu não entendo. Inclusive, quando a gente fala de trabalho, a gente já tem a tendência a pensar em pessoas trans que sejam cabeleireira, maquiadora, até no mundo das artes, né? Sei lá, atriz, enfim, ou ator, e a gente não pensa, né, nessas profissões ditas como, sei lá, normais, vamos dizer assim. Acho que nem pelo amor de Deus, nem é normais o tema, mas conservadoras mesmo, né? Médico, advogado, engenheiro, a gente não pensa, né? A gente não pensa.